Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h07, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e para a nossa entrevista 1032 já está aqui em nossa bancada a professora Jaqueline Teixeira Caramori, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e coordenadora do Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão de Botucatu. Professora Jaqueline, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia a todos, bom dia à nossa sociedade. O que é o NUP, professor, e há quanto tempo ele existe? O Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão é uma entidade institucional da Unesp, que nas Unesps existe há 25 anos. 25. Em Botucatu, desde 2022. Após uma iniciativa, né, nossa, de buscar esse núcleo no sentido de ampliar nossas pesquisas, abordando a temática racial, houve por parte da gestão da universidade o pedido de que ele também existisse no nosso campus, né? Um campus que tem 4 unidades, mas que não tinha essa abordagem para as temáticas raciais. E aí é nesse momento, né, que a gestão central pede que nós façamos um NUP aqui. Então, eu e a professora Cristina Parada, docente da enfermagem, passamos a organizar essa possibilidade, né, de ter várias frentes de trabalho pela temática racial, que não envolve só pesquisa, né? Envolve o acolhimento do estudante, envolve a extensão na temática racial, a memória das pessoas negras na nossa instituição, que foi apagada, né? Não é divulgada. E com o NUP, a senhora sentiu alguma mudança desde que ele foi instalado em Botucatu? Eu acredito que a maior mudança é o pertencimento que a gente consegue dar para os egressos negros que a universidade passa a ter com as ações afirmativas, com os ingressos negros, né? As ações afirmativas abriram, né, as portas para aqueles que não estavam na universidade, né? E principalmente numa universidade pública que deveria ser um retrato do que é a nossa população. E se a nossa população tem 50% de pessoas negras, a universidade estava muito longe disso, né? Então, eu acho que existir um núcleo que trata esse tema, que acolhe esses estudantes, o favorecimento do pertencimento deles para a universidade, né? O sistema de cotas, ele favoreceu a entrada de um maior número de pessoas para essa miscigenação que a gente esperava, né, dentro da população com 50%. Quando vocês criaram o NUP, acho que foi depois, né, desse sistema de cotas, já é mais antigo. Quais são os relatos que vocês receberam? Tem histórias? Realmente acontece ainda o racismo dentro da universidade? Sim. O racismo, ele perpassa diversas interfaces, né? Ele é estrutural, porque a nossa sociedade ainda tem muitas desigualdades, então ele está presente em diversas formas. A gente só precisa saber enxergar, né? Existe o racismo interpessoal, que esse é o que causa as denúncias, né? São as agressões verbais, físicas, as desconfianças eternas que a gente tem com as pessoas negras, né? Mas existem outros, né? Existe o racismo dentro da instituição, né? Que nós não vemos, né? Pessoas negras, faltam professores negros, não tem, né? Por que eu, uma mulher branca, estou coordenando o NUP, né? Porque eu acho que é um dever de todos, mas também pela ausência de professores negros para ocupar esse espaço. Com a criação do NUP, a divulgação que também aqui em Botucatu nós temos o estímulo para que pessoas negras também façam parte da universidade tende a aumentar. Sim, são fortalecimentos, eu diria, né? Se fortalece de diversas formas. Não é só criando
o espaço físico, os eventos, mas é o fato de se ter pesquisa, de se falar desse assunto, de se fazer parcerias como essa que a gente vai ter aí agora, né? Que acredito que também é um motivo da gente estar aqui, né? Uhum. Então, são fortalecimentos de diferentes formas, né? Quais são as ações que vocês realizaram nesses 4 anos? Vi que teve concurso de fotografia. O concurso é algo novo, é uma iniciativa recente aí, que surgiu da ideia dos nossos membros, de registrar, né? E deixar uma memória. Mas assim, como nós começamos, né? Nós começamos em plena pandemia. Então, muito ainda sem saber, né? A forma de agir, mas tendo a oportunidade aí de conversar com os outros NUPs de outras unidades, né? Das 34 unidades da Unesp, nós temos NUP hoje em 22 unidades, né? Então, 22 unidades existem NUPs, aí vocês veem, ainda faltam, né? Pelo menos algumas aí se estruturarem para ter os seus NUPs. E aí a gente segue um pouco o caminho do que tem sido feito de uma maneira geral. A nossa particularidade é a saúde. Então, houve uma dedicação nossa em abordar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Uma política que existe já desde 2009 e não é plenamente implementada nos serviços, que trata exatamente de reconhecer que o racismo existe, que trata da dificuldade de acesso que a população negra tem aos serviços de saúde e das doenças que essa população é mais acometida. É a população que mais tem hipertensão, que mais tem diabetes, que tem doenças específicas e são negligenciadas. É a população que mais morre por HIV, mais morre por tuberculose. Então, são especificidades que, se a gente não reconhece, a gente não atua especificamente nessa causa, em destruir essa desigualdade. Então, quando vocês perguntam o que mais, o que aconteceu, né? Um projeto de extensão que já tem 4 anos de duração, de atuar por essa conscientização com agentes comunitários. Então, nós estamos com um projeto há 4 anos em Rubião Júnior. A gente escolheu o território de Rubião Júnior, também por achar que é um território que mais precisa de projetos, né? Já tem muitos projetos aqui no centro da cidade. Então, a gente escolhe Rubião e trabalha lá. E nesse processo de conscientização, que hoje eu diria já é um processo de amizade, né? Nós trabalhamos com os agentes comunitários lá do território de Rubião, porque a gente tem muito afeto, né? E atende aí suas demandas. Não só com a saúde da população negra, mas outros assuntos que a população, as agentes comunitárias nos trazem. Esse projeto tem alunos bolsistas, tem professores voluntários e alunos voluntários. Uma outra ação nossa tem sido nas escolas, na educação para para relações étnicos raciais. E aí que entra essa nossa parceria com o Instituto. Temos também, né, um projeto aí de atuação dentro da universidade, com eventos, né, buscando trazer convidados, buscando abordar temáticas que são pouco abordadas ao longo da formação dos estudantes. Uma outra iniciativa foi a criação de uma disciplina. Nós temos no 2º ano do curso de medicina uma disciplina curricular agora, mas não para todos, porque o aluno escolhe fazer uma disciplina optativa que trata da saúde da população negra. E qual vai ser a próxima ação que vai acontecer pelo NUP?
quantas nós tivermos pernas para fazer, né? Então, acho que a próxima que nós temos agora, assim, é trazer essa convidada, né? O Instituto Piraporiando é uma ação que está aí para acontecer essa semana. O Instituto Piraporiando vem sendo, né, uma iniciativa que nós também institucionalizamos por um termo de cooperação. Então, é oficial essa parceria, que é um instituto que tem a missão de trabalhar as relações étnico-raciais nas diferentes dimensões da sociedade. Na educação, que é o seu forte, trabalhar com crianças, com adultos, com adolescentes, mas também trabalhar no mercado, trabalhar no trabalho, trabalhar na saúde, porque as relações estão presentes em todas as dimensões, né? Entendi. E se a gente não quebrar a presença, né, das desigualdades nas relações, nós não avançamos. Então, essa é uma ação no qual a gente está trazendo essa convidada, que é a fundadora do Instituto Piraporiando. Que não é de Botucatu. Não né? é de Botucatu. A Janine Rodrigues é uma pessoa que conhece Botucatu, tem todo um afeto por Botucatu e está conosco aí, né? Vamos iniciar essas ações. Acho que a gente já vem tendo trocas aí há um ano, mais ou menos, e vamos iniciar essas ações que são diversas. Posso falar delas já? Então, a metodologia de trabalho da Janine tem um caráter de escuta. Então, uma das primeiras ações que a gente vai ter é escutar diferentes grupos. Então, estão planejadas 4 rodas de escuta, que vão incluir as agentes comunitárias que eu comentei, do projeto de extensão, professores que estão sendo convidados em diferentes momentos. Cada grupo é uma roda de escuta. Então, professores da nossa cidade, coletivos. Então, o coletivo Teresa de Benguela, o coletivo O Negro, serão exemplos de rodas de escuta. O objetivo disso é levantar dessas pessoas as demandas, né, para serem trabalhadas como assuntos das relações étnico-raciais. E esse trabalhar vai acontecer numa oficina no sábado à tarde. Então, as rodas de escuta acontecerão na sexta-feira e no sábado de manhã, e no sábado à tarde nós teremos a oficina prática, no sábado à tarde toda. E no meio disso nós também vamos ter uma ação dentro da universidade, que é trabalhar com a nossa comunidade acadêmica, né? Então, nessa ação da universidade, que vai acontecer na sexta-feira, no horário do almoço, para esse nós convidamos professores, servidores, estudantes, pessoas interessadas em entender, né, essa dinâmica necessária de formação que a nossa sociedade tem, porque nós fomos educados, né, achando que o racismo não existe, né? Até eu tenho um amigo negro, então o racismo não existe. Isso não é verdade. O racismo está presente em situações muito sutis e nós precisamos identificar, né, para poder quebrar com isso e caminhar para uma sociedade mais igual. Professora, a senhora falando, né? Eu fiquei imaginando aqui que as pessoas que sofrem o racismo, as pessoas que estão envolvidas com isso, a população preta e os negros, com certeza elas têm interesse em participar, elas têm interesse em ter uma vida melhor, mas como é que faz chegar essa mensagem para aquela pessoa que, como a senhora acabou de falar, imagina que o racismo não existe? E aí a grande dificuldade de fazer essa mensagem penetrar. Estou pensando na universidade, mas eu vi aqui, como a senhora falou, professores do ensino básico de Botucatu, das escolas.
Como é que é chamar essas pessoas para que elas venham entender essa mensagem e comprovar que o racismo existe, né? Como foi a primeira pergunta que eu fiz para a senhora, e que a gente precisa mudar essa realidade. Como chegar nessa população que não acredita no racismo? É complexo. Eu acho que cada um de nós tem que assumir um papel de catalisador, né? Nós não podemos levar as pessoas, elas têm que querer ir, né? Então, estamos aí fazendo os convites, apresentando, né, a proposta. Estar aqui é uma forma, né, de ser um catalisador desse assunto. Mas as pessoas têm que entender, né? Porque as pessoas negras já sentem e já sabem, né? Exato. E as demais pessoas têm que tirar o seu véu, né? De achar que tá tudo bem, né? Porque não tá. E é difícil a gente imaginar, né? Num país como o nosso, né? Como a senhora disse no início aqui, 50% da população é composta por pessoas negras, né? A gente ter esse racismo, né? Que às vezes a pessoa fala assim, olha, foi um caso isolado, mas vá saber aquele que a imprensa não divulga, aquele que sofre no dia a dia, né? E a gente essa informação não chega, né? Então essa população chega a ficar até de uma maneira quase que oprimida, né? Sem ter voz. E acho que o NUP dá essa voz, essa oportunidade. E com a participação de professores também, de escolas públicas também, a abrangência tende a ser maior, né? Com certeza, com certeza. E acho que existe pouco espaço desse debate, né? Só se trata das situações quando elas vêm como um caso, né? Que emerge, né? Não que não deve-se também tratar dos casos que emergem, mas tem que se tratar também entendendo a nossa história, entendendo de onde que isso vem, né? Dos conceitos que são trazidos da nossa formação, tudo que foi apagado, né? Durante muito tempo, todos nós acreditamos, né? No dia 13 de maio, como sendo um dia 13 de maio. Não, o dia 13 de maio foi apenas, né? Assinatura de um papel. A condição de desigualdade, ela foi piorada a partir de 13 de maio, porque nada foi dado para essa população conseguir sair do estado da escravatura, né? Então, a gente precisa entender como se constitui essa sociedade, de onde que tudo isso vem e por que tanta desigualdade, né? Eu busquei números aqui, Márcio. O Brasil registrou, foi divulgado agora recentemente, 2026, julho de 2026. O Brasil registrou entre 2024 e 2025, um período observado, 30.743 ocorrências de racismo e 21.443 de injúria racial, totalizando aí mais de 50 mil ocorrências, o que dá uma média de 142 ocorrências por dia envolvendo racismo. É assustador, né? A gente acha que isso não acontece, que não tem, que é um caso isolado aqui ou outro, que às vezes a mídia coloca com mais notoriedade, mas 142 casos por dia número realmente registrados em boletim de ocorrência, fora os que não são registrados, né? Fora os que passam batido no dia a dia, e é um número realmente assustador. E a gente vê, né, o que a mídia divulga, principalmente no setor esportivo, né, principalmente da Libertadores da América, quando brasileiros vão jogar na Argentina, no Uruguai, né, quando na torcida, principalmente na Argentina, né, que imitam macaco e tudo mais, e a imprensa acaba divulgando. Mas não existe uma sequência da informação se aquela pessoa for punida, se o clube foi punido, para servir de exemplo, para saber que isso infelizmente acontece no nosso dia a dia, né? Número interessante aqui também, o estado de São Paulo lidera em número absoluto. Foram 9.925 casos. E Santa Catarina representa a maior taxa proporcional, são 32 casos por 100 mil habitantes. Então nós estamos no estado, em números absolutos, mais racista do Brasil.
E a gente acha que não, né? Que é no Sul, que é Santa Catarina, que é Rio Grande do Sul, porque tem um histórico de ocorrências, mas nós estamos muito próximos disso e precisamos cada dia fazer uma ação para melhorar isso. Ter consciência de que existe e que a gente precisa combater. Então, acho que muito interessante essas ações e conclamar, né, professora, que as pessoas que imaginam que não existe tenham contato com isso, que possam participar dessas oficinas. Vi, inclusive, aqui que vai ser na estação de Rubião Júnior. Foi reativado um local bacana, né? Isso, nós usamos, as questões, o caráter extensionista, né, que a gente precisa dar para os nossos trabalhos, né, ele tem buscado sempre estar na cidade, né? A gente sabe que Rubião, para a população, para nós que temos carro, né, não é problema, mas para a população ir para Rubião não é algo tão simples, né? Nossas dificuldades logísticas de transporte não é o tema, mas elas existem. Então, a gente tem buscado fazer nossos eventos, né? E trazer a universidade para fora. E mesmo no nosso projeto de Rubião, ele não acontece dentro da faculdade. E nós, desde o ano passado, desde o final de 2024, nós estamos na estaçãozinha. Né? A estaçãozinha, ela está restaurada, né? Nosso agradecimento lá ao subprefeito e toda a equipe que nos acolhe muito bem, né? Lá de o senhor Ademir e toda a equipe. E nós usamos uma sala, é uma sala pequena, mas que comporta os agentes comunitários. Então nós fazemos as nossas reuniões lá, né? E vamos levar a Janine para conhecer esse espaço e fazer a escuta nesse local. Depois nós vamos escutar os professores no espaço cultural, né? No mesmo dia nós vamos escutar os professores no espaço cultural, e a oficina e a escuta dos coletivos nós vamos fazer na Casa da Juventude, aí concedida pela Secretaria de Cultura. A população em geral pode de uma forma participar? Pode, a nossa oficina é aberta, né? E nós queremos que as pessoas interessadas compareçam. As rodas de escuta são menores, porque nós temos que escutar, então claro, o espaço é pequeno para que as pessoas possam conversar, né? Mas a oficina é aberta e quem quiser só procurar o Instagram do NUP, estamos com o link da inscrição lá. E deixar o interesse que nós passamos o forms para que as pessoas se inscrevam. A Casa da Juventude tem um espaço muito amplo, né? Então não há nenhum problema da comunidade chegar. As demandas que devam aparecer, elas são diferentes dos outros NUPs no estado de São Paulo? Acredito que não. Acredito que no nosso projeto de extensão, por ter um foco na saúde, aí a gente tem as particularidades da saúde, particularmente do acesso aos serviços, do racismo que possa existir no próprio acolhimento do serviço, né? Que a gente sabe, a literatura aponta, isso existe. A gente não tem, felizmente aqui, né, nos nossos levantamentos, né, a comunidade não aponta, mas não sabemos se é uma interpretação, mas a comunidade entende. Fizemos aí recentemente uma pesquisa com narrativas da comunidade e não encontramos isso, felizmente, mas a gente sabe que podem ser coisas muito sutis que às vezes a própria comunidade não interpreta. Mas as demais ações, a educação, o resgate à memória, né? Isso é o que, em geral, os NUPs têm trabalhado, né? E a educação também para as relações étnico-raciais, que algo muito forte, né? Estar nas escolas, trabalhar com as escolas. Nós já estivemos em 2 escolas trabalhando, no momento não estamos em nenhuma e estamos preferindo dar essa abordagem mais ampla, né? Mas trabalhamos durante algum tempo
na escola que fica ali na Major Mateus. Dom Lúcio? No Dom Lúcio. E trabalhamos na escola de Rubião também, na João de Queiroz Marques, né? Entendi. Professora Carla, que é também uma parceira, tem várias ações envolvendo outros eventos no Senai, né? Em outras escolas, quando nós somos chamados também, mas são ações mais pontuais. Nessas 2 escolas, nós tivemos oportunidade de frequentar mesmo para trabalhar um programa de conscientização, né? Que tem lei, né? Nós sabemos que tem lei para as educações étnico-raciais no nosso país. Precisou de ter lei porque isso é permeado de um apagamento, né? Um apagamento da história. Toda a história que nós recebemos é uma história eurocêntrica, centrada nos escritores brancos, centradas numa história branca, né? Sendo que nós temos uma história que vem da África, de vocabulário. Isso foi apagado, né? Também como uma ação racista. Como é que a reitoria apoia a criação dos NUPs, incentiva? Com certeza, com certeza. Esse ano nós, 2025, a Unesp tem, né, a honra de dizer que ela tem uma pró-reitoria de ações afirmativas, diversidade e equidade. Então, vejam, depois de 48 anos de criação da Unesp, é que ela tem essa reitoria. Então, isso denota, né, um apagamento desse tema também na universidade, mas felizmente, agora, né, expresso, nós temos representantes nessa pró-reitoria que inclusive estará aqui na sexta-feira, representando e valorizando o nosso evento. A professora Maria Valéria Barbosa, assessora da pró-reitoria, vai estar aqui conosco. Então, há sim todo um apoio da universidade, reconhecimento, né, da universidade, da necessidade de existirem esses núcleos para trabalhar essas demandas, algumas abafadas ainda, né? Algumas ainda não suficientemente debatidas. Professora, só para a gente encerrar agora, a senhora falou que tem um link e também mais informações que as pessoas podem obter. Sim. Então, no nosso Instagram é nup.botucatu, nup.fmb, né? Posso até soletrar Pode, aqui, por porque favor. o NUP às vezes a gente acha que é mudo no final. nupe.fmb. Simplesinho. Isso. Fácil de acessar. Esse é o Instagram. nupe.fmb. Isso. Professora, muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que Conte agradeço. sempre com a gente, sabe? Tem aqui na Prever FM um parceiro para divulgar as ações do NUP, viu? Sim. Então, só para terminar, né, e aproveitar o espaço, como vocês perguntaram, esse ano nós estamos fazendo o primeiro concurso de artes voltado para pessoas negras terem dessa forma um canal de comunicação, né? Um canal de comunicação aberto. Claro que pode ser um canal de denúncia, mas também pode ser um canal de afeto, de felicidade. Então, através da arte, da fotografia, né, que as pessoas se inscrevam para se comunicar com a sociedade. Nós temos uma premiação, é um valor simbólico dentro das nossas posses, para os 2 melhores trabalhos na fotografia e para os 2 melhores trabalhos em artes, né? Que pode ser pintura, que pode ser escultura. Faremos um catálogo para deixar registrado todas as obras que forem escritas e validadas, né? Então, participem do nosso primeiro concurso, do nosso primeiro edital, que chama Pertencimento Negro. Que legal. Muito obrigado pela presença, professora. Conte com a gente. Um bom dia, viu? Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.